Vou já explicando que não sou fã de livros de autoajuda, mas não tenho nada contra quem gosta. E hoje até vou falar de um. Casa com Alma, de Wanda Boavida, que a certa altura do seu percurso encontrou no Feng Shui quase uma religião. É professora e consultora certificada de Feng Shui e vem falar do método que batizou com o seu nome e que é uma técnica evolutiva que combina a arte do Feng Shui com a dinâmica do Kaizen e o poder do Vision Board. Quem nos quiser acompanhar deve munir-se de bússola, papel e lápis para encontrarmos o norte e o nosso número de acordo com o Ki das 9 estrelas. Isto está tudo certo, não é? Tudo certíssimo. Wanda, eu começo já por afirmar que a minha casa é o contrário de tudo aquilo que eu li no seu livro. Sou feliz na mesma. Isso é que é importante. Sou feliz na mesma. Estava agora em off a comentar consigo, porque a Wanda até tem um apelido que vai ao encontro, ao fim e ao cabo, desta arte que é eu não sei o que é que chamam ao Feng Shui. É uma arte. É uma arte milenar. Sim, milenar eu sei, mas pronto, podia ser. Eu, segundo percebi, o Feng Shui é também conhecido como a geomancia chinesa e é uma prática pseudocientífica originária da Índia antiga. Alega usar forças energéticas para harmonizar os indivíduos com o ambiente ao seu redor. O termo Feng Shui traduz-se literalmente como vento e água. Muito bem. Quero explicar, entretanto, o seu método, porque aqui o Kaizen já é algo de japonês e não de chinês. Exatamente. Não é? Kaizen é uma filosofia que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, para a Toyota. E hoje em dia está muito em voga por causa da questão da Marie Kondo. A Marie Kondo utiliza cerca de 1/10 da filosofia do Kaizen e o objetivo é organizar a casa, portanto, ou poderá ser a empresa, no caso da Toyota foi, para quê? Para reduzir desperdício, aumentar a produtividade e, obviamente, melhorar a rentabilidade das empresas. Sim, segundo se eu fui ver o que era... significa sempre uma mudança para melhor. Para melhor. Dia a dia haver sempre um dia em que se diz fiz mais do que ontem. Exatamente. E melhor. Não é? Ou seja, eu hoje sou melhor do que ontem e amanhã vou ser melhor do que hoje. Houve agora também um boom nesta expressão do Kaizen, porque o Cristiano Ronaldo, no final do ano passado, demonstrou nas suas redes sociais que é apologista desta metodologia, desta filosofia. E, efetivamente, e também aqui no seu, digamos que no press release que nos chegou da Casa com Alma, lá aparece o Ronaldo também, que sempre faz vender mais, qualquer coisita. Sim, porque efetivamente ele utiliza e já está demonstrado, inclusive nas minhas redes sociais eu normalmente costumo falar sobre isso, porque nós vimos as imagens da casa do Cristiano Ronaldo e está expresso, portanto, a questão do Vision Board. E era exatamente isso que eu ia pedir. Antes pergunto-lhe se nós estaremos com as regras certas do Feng Shui aqui no estúdio, não sei. Estão aqui alguns elementos que são importantes, por exemplo, está numa cadeira azul, que representa o elemento água. Eu estou numa cadeira laranja que terra. É mais terra, sim, é entre o fogo, portanto, e o terra, porque os amarelos nós já consideramos mais terra e o vermelho, portanto, nós consideramos mais a cor fogo. Depois temos a madeira, portanto, o chão, os cinzas, que é o elemento metal, portanto, e acaba por estarmos aqui envolvidos. Em harmonia. Deve ser por isso que isto nos corre sempre tudo tão bem, não é? Porque é importante é ter efetivamente os 5 elementos, para que haja essa harmonia e que passe essa mesma sensação, esse bem-estar. Wanda, já falámos do Kaizen, vamos falar do Vision Board. Isto é uma coisa que se calhar eu faria, sem pensar no Feng Shui. Objetivos. Certo. Basicamente, não é? Só que aqui nós temos que ter noção dos pontos cardeais. Exatamente. Então explique-nos lá este Vision Board. Ou seja, é necessário fazer um Vision Board, mas com metodologia. Então, para quê? Porque o nosso cérebro também está dividido em 2 partes e está mais do que provado que tudo o que está do lado direito acaba por, em termos de imagens, cores, acabam por sobressair mais do que aquilo que está do lado esquerdo. Portanto, isto disse bem...
hoje em dia já não se pode afirmar tanto assim essas coisas. Já tivemos cá muita gente do cérebro a falar do cérebro e parece que não é assim tão estanque quanto isso. Existem efetivamente estudos que demonstram, e obviamente o Kaizen também vai reforçar essa situação, porque aquilo que nós temos do lado direito acaba por muitas das vezes ser, as pessoas que que utilizam mais a mão direita do que propriamente a mão esquerda, acabam por recair mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. Então aqui está feito, portanto, a divisão dos pontos cardeais e, por exemplo, a Noroeste temos, por exemplo, um objetivo financeiro, portanto, tudo que tem a ver com a parte do trabalho. Enquanto que no Sudoeste tem uma imagem a nível de romance, porque poderá ser aquilo que nós idealizamos. Mas isto, o que nós pomos aqui é o que queremos alcançar, não é? Exatamente. Ou seja, devemos colocar, primeiro, poucas coisas, porque muitos objetivos acabam por confundir a mente e é quase como se nós tivéssemos vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e depois acabávamos por não concluir nada. Portanto, é um objetivo para 2021, está expresso. No meio temos a saúde, que é considerada a direção centro, e depois, por exemplo, a Noroeste, eu tenho, por exemplo, a questão do meu livro, que poderia ser, por exemplo, para uma pessoa que pretende melhorar o seu desenvolvimento pessoal, utilizar este tipo de livros para se desenvolver como pessoa e como indivíduo. Portanto, isto são alguns exemplos, por assim dizer, que devemos ter de uma forma concreta para um determinado ano. Agora, isto está numa cartolina, portanto é um objetivo de Vision Board. O que é usado no Feng Shui... Vision Board que a Wanda também traduz como quadro de sonhos. Exatamente. Vamos usar a expressão em português. Quadro de sonhos. E aquilo que devemos fazer é o quadro de sonhos, não só em termos de cartolina, para ter mais poder, e é isso que também eu preconizo, é em 3D na nossa casa. Então o que é 3D na nossa casa? É nós usarmos a decoração da nossa casa a funcionar a nosso favor, a funcionar como o nosso quadro de sonhos. Portanto, isto está muito na altura do livro O Segredo e o Poder da Atração, falava-se muito do poder da mente, e é efetivamente isso, utilizar a decoração da nossa casa ou do nosso local de trabalho, escritório, etc., ou empresa, e colocar objetivos concretos, específicos daquilo que nós pretendemos de acordo com os pontos cardeais. Isto em termos de multinacionais, eu posso lhe dizer que existem muitas multinacionais que assim transmitem. Posso dizer, por exemplo, a British Airlines, a Body Shop, portanto elas próprias transmitem e têm consultores de Feng Shui que fazem este tipo de... utilizam esta arte, por assim dizer. Em Portugal também posso dizer que existem algumas empresas que o transmitem e Kaizen, obviamente, posso dizer, as maiores multinacionais. Diga-me uma coisa, Wanda, tudo isto e tudo do que eu li do livro, acho que há muita coisa que é do senso de cada um, não é? Por isso é que eu há bocado brinquei e disse, eu tenho tudo contra aquilo que diz o seu livro, mas sou feliz. E custa-me muito pensar o contrário, ou seja, isto é quase uma fé. Obviamente, se uma pessoa tiver a plena convicção que é a mesma coisa que os amuletos, certo? As pessoas às vezes quando se esquecem do amuleto começam a ficar mais nervosas. Se eu tiver a noção de que o Feng Shui me vai ajudar, obviamente alavanca a toda a potencialidade. Mas o que é certo é que já está estou aqui um bocado a fazer como São Tomé, que quis ver para crer, não é? Quis lá tocar para crer. De certeza que há estudos que dizem que o azul é melhor, que Há estudos que o azul é uma cor que permite uma maior tranquilidade. Existem estudos, e é por isso, por exemplo, mesmo no outro dia dei esse exemplo, e que está mais do que estudado para as grandes multinacionais de fast food, o amarelo é utilizado pelas grandes cadeias de fast food porque o amarelo impulsiona a fome e o vermelho para as pessoas comerem rápido. E certamente se vai lembrar de muitas... E qual é o que impulsiona ou não querer comer? O que impulsiona o comer mais saudável é o verde.
E é por isso que é utilizado pelas grandes cadeias de comida saudável, utilizam essa cor. E o preto, digo-lhe já, porque também há um estudo em televisão que não atrai os espectadores. Todos nós gostamos muito de nos vestir de preto, não é? E em televisão não funciona. Porque anula. Sim, não anula. funciona mesmo. Mas, por exemplo, para mim, porque em termos de Feng Shui, eu utilizo obviamente, como deve imaginar, Feng Shui na minha vida e inclusive também na minha roupa. O que é que eu sou, portanto, o que é que o preto me faz a mim, de acordo com as minhas características? Reduz-me a ansiedade, portanto, e acaba por me potenciar nessa vertente. Portanto, há determinadas cores que me aumentam a energia e há cores que me reduzem a energia. Olha, a minha, o preto reduz-me o peso. Quer dizer, é ilusório, mas... Sim, é verdade. Pelo menos é como eu o vejo. E eu acho que se nós formos ver, há sempre aí qualquer coisa que entra uma na outra. Qi, Yin, Yang, o Qi, o Minghua, explique-nos lá o que é isto. O que é o Qi, porque no seu livro fala muito do Qi. O Qi, portanto, é a energia que circunda uma casa, portanto, é quase como se não é nada algo palpável, mas é algo que possa transmitir um bem-estar, por assim dizer. Há casas que nós entramos e parece que é uma lufada de ar fresco. Se calhar porque são bonitas e claras. Também, como é óbvio, claras, portanto, e que nos tece algum conforto, que é aquilo que hoje em dia as pessoas procuram mais, portanto, mais do que a questão do design. Sim. É o conforto. E há outros sítios onde nós entramos... E hoje em dia não é difícil aliar os dois. Eu acho que realmente tem toda a razão, não é difícil porque há uma panóplia de marcas e de... que nos permitem fazer isso. E permite-nos escolher desde o mais barato até o mais caro. Outra coisa, isto porque convém saber, são os vocábulos que usa aqui, que tem que ter tradução, não é? O que é o Minghua? Portanto, é um número que nós conseguimos traduzir em termos das nossas direções. Portanto, no entanto, que é algo... não tão importante como o nosso elemento. O elemento é aquilo que nos caracteriza, é quase como se fosse o nosso ADN. É como se nós fizéssemos um teste ao nosso sangue, por assim dizer, em que cada pessoa tem determinadas características. E, por exemplo, em termos nutricionais, para si pode ser importante comer determinados alimentos, para outra pessoa ser outro tipo de alimentos. E é um pouco por aí que devemos fazer um estudo exaustivo das pessoas e, acima de tudo, da casa. Porque, por exemplo, nós podemos ter uma casa que é boa para mim, mas que não é tão boa para si. Porquê? Porque tem características diferentes das minhas, a mesma coisa que a dieta para mim poderá não ser a dieta para si. Ai, de certeza. Portanto, isto aqui acaba por ter que se fazer um estudo exaustivo e quando se fala-se aí de sugestões, obviamente existem sugestões gerais, mas depois temos que aperfeiçoar para cada pessoa determinadas características. Porque, apesar de tudo, o livro parece-me bastante simples nas explicações e aqui cheguei a um ponto que me diz, que me ensina a calcular o nosso número, portanto, de acordo com o Qi das 9 estrelas. Sim. Não sei o que é isto, mas eu fui fazer e deu-me o 2. O 2. Eu sou terra. Terra, solo. Portanto, então, é uma ótima pessoa para... O número 2 é considerado o número da mãe. É uma pessoa que normalmente é uma pessoa cuidadora. É uma pessoa que gosta de cuidar dos outros. E que, efetivamente, poderá ser... Não quer dizer que há homens que são 2... mas que podem assumir o papel de mãe, portanto, como cuidadores, como protetores, por assim dizer. Eu, por exemplo, sou o número do pai, que sou o número 6, e sou mulher. Eu gostava eu gostava de uma explicação científica para esta conta, porque isto, ao fim e ao cabo, tem tudo a ver com o nosso ano de nascimento, não é?
e depois tem que somar cada um dos algarismos, não é? Exato. Depois se der dois números de resultado... Somar novamente... E depois subtrair por 11. E depois subtrair por 11. Quem é que chegou a esta fórmula? Em que é que isto é científico? Isto foi, obviamente, lá está, desde o início do próprio Feng Shui, do Qi das 9 estrelas, efetivamente. Assim como existe o Qi das 9 estrelas, posso lhe dizer... O que quer dizer Qi? Neste caso 9, o Qi... e termos de estudo de personalidade. Portanto, é quase como se fosse o ADN. E hoje em dia... é utilizado por grandes empresas. Estava a dizer que via que não era nada científico. Não vi, nem deixei de ver. Sim. Queria perceber que fórmula científica é esta. Hoje em dia existem muitas empresas, calhar as grandes multinacionais, que utilizam uma técnica que se chama Enneagrama, que tem cerca de 2500 anos e que vai buscar esta mesma gênese destes 3 números, em que o Enneagrama é só um, e é usado em termos psicológicos quando nós estamos a fazer o estudo da personalidade da pessoa e quando estamos a recrutar pessoas para grandes multinacionais. E quando eu estou a falar de grandes multinacionais, estou a falar das maiores empresas do mundo inteiro. Faz-me alguma confusão que sejam contratadas pessoas assim, mas... Ai, Jesus, tenho que começar a aprender mais disto. O objetivo é nós termos uma noção qual é a matriz da pessoa. Obviamente isso também depende muito da parte social dela, que tipo de estudos é que teve. Portanto, obviamente não podemos basear que um número só vai fazer com que a pessoa tenha determinadas configurações. Portanto, vai depender da família, onde foi criada, do próprio país. Uma pessoa que nasceu em Portugal certamente que tem determinadas características diferentes de uma pessoa que se calhar nasceu na Etiópia. Sim, mas isso já não precisa do Feng Shui, não é? Exatamente. Portanto, o objetivo é ter aqui algum matriz, algum padrão por parte das pessoas que acaba por de tomar algumas características, assim como poderá haver com a questão dos signos e com outro tipo de... Sim, por exemplo, lá está, é outra coisa que eu não acredito nada. Pronto, e por isso é que tenho alguma dificuldade. Não é. Depois, equivaler os seus conselhos. Alguns eu fiz não por ser Feng Shui, mas por dava mais jeito. Certo. Utilizar pequenos apontamentos em tons amarelos. O amarelo facilita o foco e a concentração. Até os post-its têm amarelo. Será que era por isso? Será que é Feng Shui? Não, efetivamente aquilo que, por exemplo, no seu caso, é Sol. Estávamos a dizer que era o número 2. Então o que é o Sol? Sol é tudo, em termos de amarelo, certamente. Pois, aqui diz que sim. Usar amarelo, castanhos, os tons que lembrem terra, não é? E eu estou desse tipo de cor. Portanto, está a ver como efetivamente acaba por ter essa tendência? Quer dizer... calhou. Não é uma grande tendência minha, hoje calhou. Não foi de propósito. Então está de acordo com o meu com o livro e de acordo com este tipo de e eu dizia há bocado, eu posso fazer uma decoração que não tenha nada a ver com Feng Shui e ser feliz na mesma, não é? A mesma coisa que uma pessoa pode fazer uma alimentação de McDonald's e ser magra. Sim. Também existe. Olha, uma coisa aqui que fiquei logo, as camas não devem ter gavetas. Porque isto é fantástico no seu livro, que tem 105 conselhos, não é? As camas não devem ter gavetas. Porque dá tanto jeito para arrumar, pois, não é? Arruma e o facto de cada vez termos mais gavetas vai dificultar, de certa forma, as pessoas são muitas vezes acumuladoras e acabam por ter muitas vezes mais do que aquilo que necessitam, e aquilo que vai fazer é que acaba-se sempre por acrescentar e acrescentar e acrescentar, e no próprio Feng Shui aquilo que nós costumamos transmitir é menos é mais, para viver uma vida mais simples e mais focada naquilo que queremos. É imprescindível manter os espelhos limpos.
Os espelhos partidos devem ser imediatamente substituídos. Nós dizemos habitualmente há 7 anos de azar. Mas... Não, mas efetivamente um espelho partido ou um espelho que divide a pessoa, aquilo que provoca é que a sua imagem fica distorcida. E em termos visuais, aquilo que vê é que a sua imagem está aos pedaços e está distorcida, e aquilo que nós devemos ver é a nossa imagem por completo para não para termos uma perfeita noção do nosso corpo. Claro. E é fundamental, e isso hoje em dia também está estudado, que as crianças devem-se começar a ver ao espelho desde pequenas para ter uma noção da própria fisionomia, a parte corporal, que isso é importantíssimo. Eu depois de ler os seus conselhos todos aqui... Ficou rendida. Não. Muitos deles, púrpura e prateada atraem dinheiro e lucros acrescidos. Se eu soubesse disto antes... Pronto. Mas olha, o que é certo é que os grandes imperadores antigamente utilizavam o Feng Shui para prosperar e para... E posso lhe dizer que são imensas as figuras públicas nacionais e internacionais. Chamavam-lhe se calhar outra coisa, não? Que utilizavam até mesmo para escolher onde é que seriam os campos de batalha para obviamente perceber que lado é a estratégia tática. Portanto, qual seria a melhor forma de usar. Este livro sai numa altura ótima, porque as pessoas estão obrigatoriamente confinadas em casa, já fizeram as receitas que nunca tinham feito, já arrumaram os armários, isto já do primeiro confinamento, agora já não nada como ler este livro para perceber o que é que podem mudar, ainda melhorar um bocadinho. Mudar em casa, não é? Eu agora uma piada. Sim. Quando li isto tudo eu pensei, eu sei que quem inventou foi um senhor chinês, mas isto parece que foi alguém que tinha muitos filhos e muitos arrumados que criou estes conselhos todos. Mas olha, eu posso lhe dizer que existe uma situação caricata ou não, a maior parte dos mestres não têm filhos. Os mestres de Feng Shui, a maior parte dos mestres de Feng Shui, eu também não tenho filhos. É quase como se houvesse uma tendência em que nós temos que passar esta informação para discípulos, não é? Portanto, em termos de escolas, etc., temos que arranjar sempre alguém, porque a maior parte dos segredos do Feng Shui são transmitidos pessoalmente, não são transmitidos nem em livros, portanto é quase como se fosse um segredo de culinária, ou um segredo muito bem guardado, e tem que, o mestre, neste caso, tem que decidir quais são os discípulos que vão seguir essa sua... Os padres também não têm filhos, por isso mais uma coisa, que isto é uma questão de fé, é quase uma religião. Nem todas as religiões. Mas nós precisamos que a população rejuvenesça. Sem dúvida. Nós precisamos muito disto. Portanto, e como eu estava a dizer, uma excelente leitura para agora melhorarmos coisas em casa. Claro que eu tenho estado aqui num tom de provocação. Mas eu gosto. E aguentou-se muito bem. Mas têm aqui, podem ver no trabalho o que é bom e o que é mau, na saúde, no bem-estar e até na despensa. E acho que depois desta lição vou aproveitar o confinamento para rever toda a minha casa ou mesmo a minha vida. Depois arranjarei maneira de informar se foi melhor, com Feng Shui ou sem ele. O Muito Barulho para Nada continua com o José Navarro.